Olá! Neste episódio da República Popular das Letras, nós vamos conversar com o ator Gilson de Barros, que está trabalhando com a obra de Guimarães Rosa. Antes do bate-papo, eu gostaria de lembrar que no dia 1º de dezembro será lançado na livraria Sebinho este romance A Lua ao Avesso, da escritora americana Justine Strand de Oliveira, que é casada com um brasileiro e mora em Portugal. Mas o romance está ambientado no Brasil da época da ditadura militar. Dia 1º de dezembro, na livraria Sebinho, A Lua ao Avesso. Mas vamos lá. Olá, Gilson! É um grande prazer recebê-lo aqui na República Popular das Letras. Querido, prazer todo meu. Já te falei, eu acho esse nome teu uma coisa, um achado maravilhoso, República Popular das Letras. Então eu estou muito feliz de estar aqui em Brasília, sou do Rio, e estou tão feliz da recepção que eu estou tendo aqui, só agradecer e estou à disposição, vamos bater papo. Gilson, ontem você esteve na livraria Sebinho fazendo uma leitura de um espetáculo que você está montando, e que é Grande Sertão Veredas, O Mundo Misturado. São trechos da obra do Guimarães em que você pretende trabalhar as noções do bem e do mal. Isso mesmo. Além disso, você já tem uma peça montada, Riobaldo, que será apresentada agora no sábado e domingo no SESI Saúde, lá no Central Park. Isso mesmo, é? 19 horas. Às 19 horas. E tem também aí na prancheta, né, a Maria Mutema e o julgamento de Zé Bebelo. É isso. Conta pra gente por que esse gosto pela obra do Rosa. Isso aqui é o seguinte, eu sou um ator de teatro, minha vida toda trabalhei com teatro, mas paralelamente trabalhei com outras coisas, 3 filhos, aquelas coisas, né? Tem que ganhar dinheiro. Mas quando garoto, eu fiz um espetáculo chamava Imagens do Sertão e tinha um pedaço do julgamento de Zé Bebelo no livro. Naquela ocasião, o autor dessa adaptação me deu de presente o livro. Com 18 anos eu não li nada, né? Eu li o julgamento de Zé Bebelo, mas o livro ficou ali. E claro, vira e mexe eu pegava e lia um pedaço. Bom, até que eu li ponta cabeça e venho lendo ele algumas vezes durante minha vida. Estou com 62 anos. Eu, quando me aposentei, 56, 7 anos, todo ator pensa isso hoje em dia. Vou fazer um trabalho para eu caminhar sozinho por esse mundo afora. E logo pensei no Grande Sertão Veredas. Peguei, novamente fiz uma leitura marcando, todo mundo marca o Grande Sertão, né? Todo marcado. Eu baixei da internet um PDF do livro Grande Sertão Veredas, abri um editor de texto, né, o Word, e fui trazendo tudo que eu tinha marcado para cá. Ficou aqui um copião. Mistureba. E eu comecei a ler, ilegal a internet, eu comecei a ler trabalhos de mestrado e doutorado, mas eu li muitos, para mais de 100. Isso em todos os sentidos, pela filosofia, pela literatura, pelo direito, tem várias, né? É a maior fortuna crítica do Brasil, é Guimarães Rosa. E aí eu achei esse tema para a primeira peça, que são os amores do Riobaldo. E aí a peça Riobaldo tem esse recorte dos amores. Estreou em 2020, até hoje eu faço, é essa que eu vou fazer aqui em Brasília. Mas a gente se empolga, né? A coisa deu certo, e aí agora eu já estou pensando nessa trilogia, fazer 3 espetáculos dentro do Grande Sertão. O segundo vai ser O Mundo Misturado, com estreia já marcada para abril, em São Paulo, no Teatro Sérgio Cardoso, que o recorte será o bem e o mal, quer dizer, Deus e o diabo, dentro do livro Grande Sertão Veredas. Esse que eu fiz a leitura no Sebinho e que eu estou literalmente no meio de um redemoinho, meu amigo, para tirar dali uma coisa legal, porque a primeira peça estabeleceu um patamar, eu não posso deixar cair. Você comentou ontem, en passant, que, na sua opinião, o Riobaldo faz o pacto com o Demo por causa do amor de Diadorim, que era um amor proibido, para quem não leu o livro,
Diadorim era, na verdade, um homem. Um homem, no momento, um amor homossexual impossível. E depois, quando ele morre, se descobre que, na verdade, era uma moça, né? Então, e esse pacto teria sido feito assim para fazer, consolidar esse amor, né? Eu concordo. Eu penso isso. Assim, o Riobaldo tem vários motivos para o pacto, mas eu acho que esse é o principal. Eu acho que um dos motivos, primeiro, ele queria ter coragem, ter força, porque ele era um jovem comum, de família pobre, então ele não tinha ele admirava, por exemplo, em Diadorim, a coragem de Diadorim, que nunca tenha medo de nada. Um motivo. O outro, eu acho que é o principal, pelo amor de Diadorim. Quando morreu o Joca Ramiro, quando mataram o Joca Ramiro, Diadorim fala para ele. Eu vou repetir aqui, eu não sei a palavra, se é essa, mas a ideia é essa. O Diadorim fala, eu não tenho mais vida minha própria, enquanto eu não vingar a morte de Joca Ramiro. E ele, como amava muito Diadorim, consciente ou inconscientemente, ele foi fazer o pacto com o Demo para poder matar o Hermógenes, que foi quem matou Joca Ramiro, para poder vingar a morte de Joca Ramiro. Claro que ele também queria ter poder, ele queria ser o chefe, ele tinha... Nós todos temos, né, os nossos demônios internos, mas eu acho que o principal foi esse amor, consciente ou inconsciente. É consciente porque ele fala que ele fez o pacto por Diadorim. Agora, tem um detalhe muito interessante nisso, é que ele, Riobaldo, não tem dúvida da existência de Deus. Para ele, Deus é o que há. Mas tem muitas dúvidas e até contesta em vários trechos do livro, inclusive o livro termina assim, contestando a existência do diabo. Ele diz que diabo não há. O que há é o bicho humano. Quer dizer, o mal seria feito pelo próprio homem, independentemente de um agente exterior. Né? Deus, ele não tem dúvida, mas o diabo, ele tem. O que você acha disso? Olha, eu sou igual o Riobaldo, eu não sou uma pessoa de muitas inteligências, não. Então, eu concordo com o Rosa. Eu acho, de verdade... Eu, Gilson, acredito em Deus. Sou aquele cara, família católica, nordestina, sabe? Minha mãe, 18 horas é Ave Maria. Até hoje. A coroa está lá com 88 anos, a Ave Maria dela. Então, isso me formou como pessoa. Por mais que eu estude, tenha pensamentos dialéticos, mas Deus eu não tenho muita dúvida. E quando o bicho pega, eu rezo para Deus, seja qual for. Agora, o Demo, de verdade, eu acreditava no Demo antes. Hoje eu já não acredito, não. Depois do Guimarães Rosa. Volto a falar, eu estou doente. Eu só leio, há 8 anos de minha vida, eu não leio nada, mas nada, nem carta de amor. Se alguma mulher mandar uma carta de amor, eu não quero ler. Se não for Rosiana, eu estou brincando. Mas eu só leio Guimarães Rosa, eu leio a obra dele toda. E eu acho que, de alguma forma, ele me convenceu dessa frase que você falou. O diabo não existe. Existe é o homem humano. Nós temos aqui dentro dos positivos e negativos, os nossos momentos de diabólicos mesmo, que a gente é capaz de cometer atos terríveis, que nem a gente mesmo acreditava que pudesse, mas a gente é. Agora, exatamente nesse ponto, a gente fica diante de uma grande provocação, que é o seguinte... Ele, num determinado momento, diz que o medo que ele sente é de ter feito um pacto com um ser que não existe. Ele admite, então, que o Demo pode ser ele mesmo. Mas quando ele faz esse pacto, será que não é um desafio ao próprio Deus? Porque Deus é o limite. Ele repete um pouco aquela ideia lá do personagem do Dostoiévski, né? Deus é o limite. Então, o Deus deveria limitar o mal, já que não existe o Demo, etc. E aí, quando ele faz o pacto, pelo menos supondo idealmente o Demo, ele, na verdade, está fazendo um desafio ao próprio Deus. Sim, eu acho que sim. E eu acho também que está alargando a ideia de um Deus. Eu acho que nesse ponto a literatura do Rosa tem uma função muito legal. Também não é aquele Deus
Deus pode ser um pouco maior, esse entendimento de Deus. Pelo menos do tamanho do sertão. Pelo menos, e segundo ele, o sertão é o mundo, e o sertão está dentro da gente. Então, eu acho que o Rosa tem essa grande contribuição filosófica à literatura dele. O Guimarães Rosa falava que a grande questão do ser humano é saber se o diabo existe. Olha só, ele era muito doido, né? Então, eu acho que alargava esse conceito de Deus para entendimento de que, inclusive, o que a gente faz de ruim, o nosso lado diabo, não seja nada mais do que a obra de Deus no nosso amadurecimento humano. Eu não sei, eu estou tão rosiano que eu acredito. Eu não discuto esses conceitos do Rosa. Eu tento atualizar, né? Porque estamos falando de obra escrita em 40, 38, ele começou o Sagarana, até 56 ele fez em 56 ele lançou o Grande Sertão. Então, eu acho que essa questão do bem e do mal está muito mais para o humano do que para o sobrenatural, por exemplo, do diabo. Se eu acredito num Deus, então esse Deus bota a gente à prova o tempo todo. Ô Gilson, tem também uma discussão no livro sobre, a gente podia dizer assim, uma gradação do mal. Tem um pouco o mal maior, o mal menor, etc. Eu estou me lembrando aqui, por exemplo, do personagem, o Valtei, aquele menino, que é filho de Pedro Pindó. É isso aí. E que ele é o diabo em figura de gente, que ele adora matar, ele tem prazer em ver sangue, etc. E os pais dele, para conter essa maldade, fazem pior, porque começa a torturá-lo. Exato. Que bacana isso que você falou. Porque eu acho que essa peça que eu vou fazer, O Mundo Misturado, é justamente dessa gradação que trata. Porque é uma criança, 10 anos, o Valtei, mas o garoto é catiço mesmo. O garoto fala pro Riobaldo, pequenininho, ele fala, eu gosto é de matar. Como o Bolsonaro, né? Meu amor. Sem dúvida nenhuma. De verdade, a atualidade do Grande Sertão, para mim, é essa. O que é o Bolsonaro que não seja, não vou falar em demo, mas é um Hermógenes. É, no mínimo, uma pessoa possuída pelo mal, no bom sentido do entendimento filosófico. Ele não consegue ver o outro, ele não tem empatia nenhuma, ele só é a si. Um Valtei grande. Ele é um Valtei grande, ele gosta disso. Ele é mais que o Valtei, ele é os pais do Valtei, porque ele gosta de torturar. Entendeu? E aí tem uma frase linda, né, no Guimarães Rosa, no Grande Sertão, que eu uso nessa frase. Buscar, não é assim, minha gente, se eu errar, me perdoe, mas a ideia é essa, se buscar o bem com demais força, mas de incerto jeito, que é o que ele faz, já pode ser se querendo o mal por principiar. Eu acho que isso define muito bem o momento que nós estamos vivendo, né? Querer o bem, que ele acha o bem dele, mas com demais força, e por mal caminho, já pode ser querendo mal por principiar. E a pessoa não vê isso. Claro que eu posso estar errado. Claro que todos nós podemos estar errados, mas eu penso isso. E sob essa ótica, a grandeza de uma obra-prima atualíssima. Que é uma obra de 56, né? 56. Nesses outros textos que você já concluiu, no outro, que é Riobaldo, eu queria que você falasse um pouco da direção do grande Amir Haddad, de Guaxupé, Minas Gerais, e que é um dos grandes diretores brasileiros. O Amir, cara, olha, o Amir brinca comigo e ele está certo. Ele fala, rapaz, se eu tivesse noção do que você estava fazendo no início, eu não ia ter coragem. E eu não teria mesmo. Eu sou um Riobaldo da vida, eu sou um medroso. E aí, depois que eu falei, estou adaptando o Grande Sertão Veredas, que eu vi a dimensão, aquilo me assustou. Mas o Amir tem a seguinte importância nesse trabalho. Eu fiquei 3 anos fazendo adaptação. Depois fiquei mais quase 1 ano e meio lendo. Como eu li ontem no Cebinho, lá no Rio, eu lia para grupos de literatura. Eu li na Academia Brasileira de Letras. A Nélida Pinhon, aquela princesa, me ajudou muito. Faço aqui um parênteses. A Nélida falou o seguinte, Guimarães Rosa fraquejou no final, né? Que para ela o romance é homossexual, até o final seria. Ela acha que o Rosa fraquejou. E muita gente pensa assim. Mas
Eu passei esse período todo lendo e lapidando para tomar coragem de apresentar o texto ao Amir. Mas nesse período todo, eu pensava uma peça com movimento, luz, som. Por exemplo, o Pacto, eu pensava uma luz, um som, aquelas coisas. Ele propus o texto ao Amir, ele gostou no primeiro dia de ensaio. Primeiro. Ele falou, querido, você vai ficar sentado numa cadeira sem sair contando a história pra gente. Isso para um ator é a morte. Você ficar aqui sentado, segurar o público 1h10, eu que não sou lá muito corajoso, eu morri de medo. Eu pirei. Morrer de medo eu pirei na batatinha. Eu fiquei uns 3, 4 meses ensaiando com a Amir sem entender o que ele estava me propondo. Aí, o grande, o mestre, ele me deu a interpretação narrativa. Ele me introduziu nesse campo da interpretação que eu não conhecia. Vou fazer um outro parênteses que é importante para quem estiver nos assistindo, os atores e tal, e todo mundo. A formação do ator no Ocidente é uma formação dramática. A gente sofre com os personagens e tal, mas mostra ali a ação, né? A interpretação narrativa, tudo é interpretação, mas ela é mais comedida de movimento. Eu estou sentado no banco o tempo todo. Como o livro Romance Rosiano, ele cria o cenário na cabeça do leitor quando está lendo, olha a inteligência do Amir. A minha interpretação não tem nada. O que acontece? Eu crio o cenário, é uma cadeira, um banco qualquer. A peça cria o cenário na cabeça do espectador. E como é que reagiu o compadre seu Clemen, que é o público? Porque você está falando pro compadre seu Clemen. Como eu complementando do Amir, então ele me deu esse presente e eu tinha medo. Eu vou te ser sincero, até estrear, eu falo, tô indo na dele, porque ele é um cara, 85 anos, é um mestre, né, todo mundo. Mas eu, Gilson, lá dentro, ainda tinha medo. Falei, pô, cara, ninguém vai me aguentar 1h10. Mas o público, caramba, adorou, porque essa interpretação narrativa faz o público entrar na história. Eu trago, tem 200 pessoas na plateia. É como se fosse cada um conversando com o Reobaldo. Isso é uma magia sensacional que um grande diretor sacou, que eu não tinha sacado. Então eu brinco com ele. A gente se comunica muito, que eu estou viajando o Brasil, vou viajar a alguns países, ele fala, Gilson, ele brinca, eu tenho uma inveja de você da coisa. Eu falei, querido, Gilberto Gil já dizia, a Bahia já me deu régua e compasso. O Amir Haddad me deu régua e compasso. Então eu tenho todas as honras a ele. O Amir Haddad é um dos criadores do Teatro Oficina. Sim, o homem pesquisou mesmo, hein? E você já trabalhou também com Augusto Boal, do Teatro Oprimido. Conta um pouco a sua carreira. Olha, eu sou um ator desde os meus 14 anos. Eu comecei a fazer teatro amador nos subúrbios do Rio. E depois eu fazia as escolas de teatro e tal. Mas, quando eu comecei, diferente de hoje, todo artista era de esquerda. Né? Eu era... E tinha o Partido Comunista naquela época, não tinha nem o PT. Então você começa a trabalhar com os partidos. Os partidos eram que davam curso de teatro e tal. E eu fui para uma cidade chamada Nova Iguaçu, que é uma cidade da Baixada Fluminense. E ali eu comecei a fazer mais profissionalmente teatro. Na época que se fazia teatro de quinta a domingo. Eu, nos meus 17 anos, assim, fazia, por exemplo, uma peça chamada Piquenique no Front, do Fernando Arrabal, que são 2 soldados, um lutando contra o outro. Depois... Bom, vou fazer essa história interessante eu contar para a galera mais nova que não conhece a ditadura militar e tem muita gente pedindo a volta. Olha como era o negócio. Eu, 17 anos, chego no teatro, quinta a domingo, fazendo Piquenique no Front. Tinha um cara na porta do teatro, só fez assim para mim, entra. O garoto, eu tinha que entrar mesmo, entrei. Conclusão, fomos presos, todo o elenco preso, só saímos segunda-feira. Não tocaram em nós, não sabia porque estava preso. E na segunda falou, pode ir. Não teve definição, não sei por que eu fui preso, acho que era só porque o tema era de 2 soldados, mas assim... Como pode um país tratar assim as pessoas? Estou falando do garoto de 17 anos. Imagina minha mãe sair de quinta a segunda sem notícia, porque não tinha nem telefone celular naquela época, nem tinha.
Nem sei. Então, eu peguei esse período. A minha formação básica foi por aí. Depois trabalhei muito com sindicatos no Rio. E aí entra os grandes diretores. O Boal era um diretor de esquerda. Eu substituí um ator numa peça dele, porque ele era grande amigo e um mestre. Mestre. Boal... Tem pessoas que parece que já atingiram um outro patamar, né? Boal era isso. Meu contato com ele foi mais político do que artístico. Depois é que eu entrei na peça. E teve um outro também, que eu não sei se você conhece, Luiz Mendonça. Luiz Mendonça é simplesmente o criador da Nova Jerusalém, lá em Pernambuco. Ele era filho de fazendeiro, homão, do dono da cidade, e o maluco era comunista, virou comunista. Ele conta uma história muito engraçada, que o pai naquela época era voto de cabresto. Todo mundo tinha que votar no candidato do pai. E teve um voto contra. E o pai quase mandou matar o farmacêutico, achando que era o cara. E foi ele, o Luiz Mendonça, que votou contra. Era uma figura. Mas ele trouxe para o Rio de Janeiro o pastoril. Com ele veio Zé Wilker, Elba Ramalho, tanta gente que ele botou no palco. Era um mestre do pastoril. E eu fiz 2 pastoris com ele. Foi uma experiência... Ele morreu de AIDS, logo nas primeiras, né? Mas, assim, um homem... Para ter ideia, nós ensaiávamos no bairro de Bangu, que eu trabalhei muito no teatro proletário. Muito. Político também. E aí nós ensaiávamos numa escola. O Mendonça, aquele louco, sabe aquelas senhoras que moram na escola, zeladora? Ele botou a mulher na peça. Mas botou a mulher na peça. O Pasolini fazia isso, né? Coisa maravilhosa. Só os gênios, né? Só os gênios. E eu te digo, lá no Rio o jornal era o Globo, né? Estou falando de uma página inteira com ela. Então, olha só que loucura. Então, assim, minha experiência com o Mendonça. E teve também um outro grande mestre, Domingos Oliveira. Trabalhei com ele, que honra fazer teatro com o Domingos, né? E ele já sempre gostou do whisky. Ele falava assim, Gil, teatro é patota, teatro é para minha patota. Assim mesmo, mas era um homem que me deu muita sabedoria do teatro, das relações humanas também, é um grande do nosso teatro. E do cinema também, né? Trabalhei com outros, mas e trabalhei com Amir. Meu primeiro contato com ele foi na ópera Turandot, que foi feita no Sambódromo do Rio, e o Amir era assim, coordenava os atores. E eu fiz aquele trabalho bacana e depois ficamos amigos e nos aproximamos. Vou contar um parênteses aqui com a Amir Haddad também. Eu dirigia um projeto no Rio chamado Lonas Culturais, que era colocar aparelho cultural nos subúrbios, que o Rio é cidade maravilhosa para quem? Para a Zona Sul. Os pobres não é maravilhoso nada. Mas esse era o meu projeto. E aí convidei o Amir para fazer um trabalho com a gente, com os atores dos subúrbios, e ele topou. Isso estou falando de um orçamento ridículo, hoje tipo 8 mil, para fazer tudo. E ele topou e ligou para a esposa do Vianinha. A gente ia fazer o Duralex Cedilex no Cabelo Sogumex, que é uma revista maravilhosa. Mas a prefeitura que ia me liberar esse dinheirinho não liberou. Demorou, não liberou. E o Amir travou a agenda dele para fazer com a gente. O Amir é um cara bem político, consciente da questão política. Ele dirige Fernando Montenegro, dirige todo mundo, mas ele travou, não aceitou outros trabalhos para ganhar nada aqui com a gente. E como demorou, quando eu fui falar com ele, eu disse, Amir, não rolou. Ele me deu uma bronca. Você não pode ser amador com um profissional. Mas deu bronca de gritos mesmo. Você me travou, eu travei a minha agenda. Eu deixei de ganhar dinheiro. E é verdade. E eu tive que pedir perdão a ele e tal. Mas é óbvio, ficamos amigos e agora estamos navegando juntos. Nem sei se eu respondi tua pergunta, porque eu fui para tantos lados. Não, eu acho que sim, que a sua carreira, né? Você tinha me contado que você é o primeiro dos filhos de uma família pernambucana nascida no Rio. No Rio, isso aí, é isso aí mesmo. Somos 11. Um morreu antes de eu nascer. Somos 10, todo mundo vivo. Meu pai já morreu, mas meu pai se separou de minha mãe, deixou uma mãe com aquelas coisas nordestinas, né? 10 filhos, minha mãe com tudo criancinha. Aí eu faz 13, 14 anos, tinha que trabalhar para ganhar dinheiro. E assim eu fui. Então, a cultura nordestina, você falou do pastoril, é uma coisa natural para você. Natural. O Riobaldo, os personagens que eu faço
Tu acha que eu falo mineirês? Eu não sei fazer isso. Eu tentei, juro, essa aqui no começo, sabe, imitar o sotaque, mas ficou falso. Nota de R$3, que não existe, falsa. E aí eu relaxei. Eu faço um sotaque meio carioca, meio pernambucano e um tinquinho de Minas. É um híbrido. E as pessoas, graças a Deus, aceitam e não discutem. Acho isso mal barato. Você sabe que essa região nossa aqui, incluindo o Distrito Federal, Goiás, parte do Mato Grosso do Sul e Minas, é o que o Guimarães chamava de Grande Sertão, né? É isso mesmo. E eu me lembro que quando saiu a minissérie da Globo, de Adorim, eu me divertia muito com... evidentemente, os atores tentavam imitar eu acho isso o dialeto feio. caipira. Mas eu achava interessante porque é o jeito que a minha mãe falava. Aquele sotaque assim, dessa região, que é o maior dialeto da língua portuguesa no Brasil, é o caipira, né? É isso mesmo. Então temos aqui o R retroflexo de porta, porca. Sar, vamos tirar o sar. E é nosso país, cara. É nosso país. Isso é muito legal. Eu estou andando muito. Eu comentei aqui antes do programa que eu viajei o interior de São Paulo, muitas cidades, foram 18. Cara, a gente conhece um outro Brasil, né? Que lá no Rio você não tem noção disso. É outra forma de viver e tal. E o que é mais legal? Somos todos irmãos. Não tem alguma coisa que liga a gente, chamada Brasil, que é difícil de definir, mas que é muito legal. É diferente de você ir para o Chile, para outro lugar, que você está como estrangeiro. Você anda no Brasil, vai para cada buraco e você é local. Isso é uma honra para a gente, sem tamanho. Ô, Gilson, agora o Brasil está meio desconcertado, né? Como é que você está vendo a possibilidade assim da gente recosturar o Brasil? Não, eu já estou acreditando numa recostura. Mas eu vou te dizer uma coisa. No mês de final de setembro, outubro... Não, setembro até o mês de outubro, antes das eleições, eu estava exatamente viajando no interior de São Paulo. Querido, eu vi uma bandeira do Lula, da campanha, e eu vi todas as bandeiras do Bolsonaro. Eu estava sem voltar para minha casa. Em algum momento eu duvidei da vitória do Lula. Porque não era assim, 90% do Bolsonaro e 10% do Lula, não. Era 99,99999. Era todo mundo, pelo menos na minha visão de turista, né? Graças a Deus não aconteceu isso, mas a gente sabe que esse interior pensa diferente. E não é pouca gente, e está com dinheiro. Interior de São Paulo não são cidades pobres. Então, eles têm dinheiro para, por exemplo, fazer o que eles estão fazendo, fechar a estrada e tira, mas mantém o pessoal ali. Isso aí não é o povinho que está fazendo, não. É gente que pode, que está financiando. E é assim a política. Quem pode, financia seus movimentos, né? E eu estou vendo isso. Um Brasil hoje, bom, é lugar comum, muito dividido. E a gente, teve um colega em Minas Gerais que me falou uma coisa. A gente não gosta desse tipo de gente. Maluco e tal, mas eles sempre existiram. E, de certo modo, a gente desdenhou deles uma vida toda. E eles são nossos colegas, são os irmãos, são brasileiros. Nós não sei como o Brasil vai fazer essa união, porque hoje está assim, um para cada lado. Mas em algum momento da nossa história nós vamos ter que entender que tem que ter a diferença, ela vai haver sempre, mas a gente tem que chegar num ponto comum, pelo menos de convivência, porque hoje você vê pai expulsando o filho de casa. Você vê um filminho da internet, os caras, uns 8 homens bolsonaristas, machão, dando porrada numa moça. A gente vai ter que fazer um pacto, né? Com o Demo ou com não sei quem, em nome do Brasil. Só te fazer uma provocação. O Riobaldo conta toda essa história já na condição de fazendeiro pacífico e tal. Aí ele senta na cadeira, conversa com o Quelemem. Digamos que fosse hoje, o Riobaldo seria plantador de soja? Rapaz, agora você me provocou. Olha, eu não sei te dizer. Eu acho que seria. Porque a questão dele é muito existencial. Ele não vai na política, não. Quer dizer, para falar a verdade, um fazendeiro, ele já tem que pensar mais ou menos isso, né? Apesar da coisa dele não fosse plantação, fosse criação de gado. Mas
O Guimarães Rosa mesmo, não sei se você sabe, ele apoiou a ditadura militar. Sim, claro. Ele é um grande escritor, mas todo mundo tem o lado bom e ruim, que a gente acha bom ou ruim. Claro. O Carlos Drummond também, no início. Isso. O próprio Ulisses Guimarães também. É isso. Depois foi esse homem que a gente respeita depois hoje. nós temos figuras como o Teotônio Vilela, que apoiou a ditadura até o governo Geisel. Exatamente. E como eu acredito de verdade que tem gente aí que apoiou o Bolsonaro, políticos e pensadores, que daqui a pouco vão repensar, se Deus quiser. Mas eu acho que o Riobaldo ele plantaria. Porque ele é um homem... prático. Tudo que ele queria era estar bem. Sim. E um fazendeiro, para estar bem, ele tem que produzir, né? Apesar de que ele fez, no livro ele conta, que ele dividiu as terras dele para os jagunços amigos dele. Sim, né? Ele fez uma espécie de comunidade. No ali, mínimo, o povo planta um pouquinho para ele também. Claro. No mínimo, ele faz isso, no mínimo. Eu queria voltar um pouco no comentário da Nélida Pinhon, que ele disse que o Guimarães fraquejou de novo. Ela que falou. Ela falou isso para mim. Falou isso para você, né? Tem uma frase do Riobaldo que ele fala do amor, que amor gera amor e tal. E ele está falando da mulher dele, que fica com ele lá no final, etc., que deu forças para que ele... Sim, é uma mulher forte. forte. Eu não tenho essa visão de que ela é a mulherzinha para casar a filha de fazendeiro. Ela é também, mas ela é uma mulher fantástica. Em Orinhá. Não, em Orinhá é a prostituta. É Otacília. Otacília. Desculpa, você vai terminar a pergunta. Não, é Otacília. Então ele está falando do amor e tal, e ele fala assim, não, e também com Diadorim. Só que Diadorim é a minha neblina. É isso aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa palavra neblina. Oxi. Porque... Também você está pegando pesado comigo essa questão. Neblina é muito leve. Porque eu também tenho uma ideia sobre isso. Todos nós temos uma neblina. Eu acho que esse grande amor, essa grande história incompreendida dele e de ter tido esse amor por um homem o tempo todo, depois descobre que não era homem e que ele também fez o pacto por Diadorim. Então, eu acho que ele está velho. Quer dizer, eu penso ele 65, 70 anos. Para a década de 60, isso já era um velho, fazendeiro. E ele está revendo sua história de vida, né? Eu acho que ele tem medo, ele acredita em Deus, ele acredita no juízo lá afinal, ele tem medo de chegar lá com muitas contas para pagar. E essa neblina inclui Diadorim. Por quê? Principalmente pelo pacto. Pela história de amor. Mas o amigo fala uma coisa e eu concordo. O Riobaldo não tem nenhum problema com ter sido um amor homossexual. Ele não fala no livro. Hoje ele conta, se fosse homem, ele também estava dentro. Não é uma questão Não é uma relevante. questão para ele. Acho que a questão realmente é essa coisa do demo, né? Então, acho que essa neblina para ele é que Diadorim, de certa forma, levou ele a fazer esse pacto, que ele talvez hoje ele não gostaria de tê-lo feito. Eu tenho uma visão sobre neblina, nesse caso aqui específico, que neblina é o segredo que ele tinha, um segredo, uma coisa que está meio escondida, mas que está sempre e que está sempre presente. Também. E ele está também em estado de nuvem. É uma coisa boa. Se suspende ele, uma né? coisa. Um negócio, como diria o Machado de Assis, né? Melhor cair das nuvens do que do segundo andar. Então a neblina. Você tem uma explicação mais legal. A neblina é um pouco isso. E aí eu juntei essa questão da neblina com um comentário do Robert Schwartz, falando do texto, que eu queria ler aqui, porque eu achei muito interessante, que ele fala assim: estamos próximos da conceituação de Sartre, na qual a palavra poética se distingue da comum por preterir a função utilitária e simbólica, transparente com vista ao mundo objetivo, em favor da opacidade. Olha aí a neblina. A neblina. Do ser símbolo e gozo dela mesma. O problema da tensão entre vocábulo e sintaxe é resolvido em Grande Sertão Veredas de modo peculiar. A solução consegue, a par da rigorosa articulação do livro
como um todo, resguardar a autonomia da palavra, que aspira ao estatuto lírico. Eu achei isso super legal, né? Porque essa palavra que descreve, digamos, cientificamente alguma coisa, ela é absolutamente transparente. A poesia não. A poesia é neblina. A poesia é lírica. Ela tem vários sentidos. É verdade. Não é? Verdade. E eu juntei essas duas. Será que tem sentido? Não, é um ótimo pensamento. Que tudo que o Guimarães Rosa queria, pelo menos na juventude, era ser poeta. Ele é um grande prosador e tal, mas ele queria ser poeta. Tanto que a primeira tentativa dele foi essa. E eu acho que ele faz poesia com prosa. Né? Sim, Nós sim. não temos dúvida dele que como a prosa, a Clarice Lispector. É a prosa poética, totalmente. E eu acho que ele tem prazer em construir neblinas. Porque é difícil no Guimarães Rosa ele falar, isso é um copo. Ele fala de forma diferente tudo, e ele sugere ações e intenções com as histórias e com as personagens. O que é Diadurim? Ninguém sabe. O que é Diadurim? Dá para pegar Diadurim? Ninguém pega. Diadurim realmente está para a neblina. O próprio Riobaldo, da vida dele, ele tenta pegar, mas ela escorre. Está parando. Ele é literalmente um mundo misturado. Então, eu acho que o Guimarães Rosa perseguiu você colocou uma coisa muito bacana nessa mesa nossa de conversa aqui, que é bom, eu sou esse que eu pego uma coisinha e eu estou igual eu boto. Você me dá um rastinho que eu vou atrás. Mas é um pensamento muito legal, que o Rosa, eu acho que ele não acredita no mundo, isso para mim é peça já, estou falando para o mundo misturado, ele não acredita no branco e preto, ele acredita nos vários matizes que tem entre, né? Então, uma das minhas questões com esse texto, com essa adaptação do Mundo Misturado, que vai estrear em abril, que eu acho que ainda está raso, é que eu ainda estou um pouco demais branco e preto. Eu tenho que pintar cores no meio, e aí é Diadurim que vai me ajudar. Fazer os tons. Eu tenho que botar os 50 tons da cinzas rosa. Da verde. Então, e aí eu tenho já como fazer. Eu não tenho ainda, eu vou ter que reler o livro, achando Diadurim, no que eu já tenho ali de recorte, para Diadurim me pintar esses matizes. E vai. Eu tenho essa fé. É igual a Bíblia. Se você procurar na Bíblia, você acha. E o Grande Sertão, eu já sei, graças a Deus, o que eu quero, que é o mais difícil, e é onde como é bacana a gente conversar, né? A partir de uma provocação sua, eu já tinha esse pensamento, mas você vai amadurecendo até para... Eu não sou muito inteligente, eu entendo falando. Quando eu falo, eu entendo melhor. Então, eu estou com a coisa mais clara. Foda, né? Não, mas eu estou falando aqui agora, clareou uma visão muito... Essa imagem, para mim, já vai me nortear. Ó, eu tenho muito branco e preto. Claro que não está exatamente branco e preto, mas eu acho que eu posso paletar cores intermediárias nessa peça para ela ficar mais neblinada, que é um prazer, que é a literatura do Guimarães Rosa, e se eu atingir isso com o teatro, se o espectador sair com essa imagem de neblina, é um gozo. Para mim, vai ser um gozo da plateia. Então, é poético eu perseguir essa neblina. Se Deus me ajudar, eu vou chegar. Eu não quero nem papo com o diabo nessa hora. Mas Deus me ajudar, eu vou chegar lá. Adorei tua provocação, essa aqui. Eu acho muito interessante essa ideia do diabo, porque a figura do diabo moderna, ela, na verdade, foi construída na Idade Média. Exato. Na Idade Média. Na Bíblia antiga, do Velho Testamento, o diabo era um auxiliar de Deus. Era um anjo caído. Era um anjo, Aquela sacanagem que os dois fazem com Jó, isso aí. o aposta, era um negócio tremendo, que o mal maior foi feito não por ele, mas por Javé. Sempre tem, né? E depois, então, ele vai evoluindo e tal, e só na Idade Média ele se configura como um cara cheio de chifre, de rabo, aquele negócio tal. Então, é muito assim. A outra coisa que eu gostaria de dizer para você é que uma das palavras mais geniais que eu acho no Grande Sertão é o nome de uma daquelas putas, que era a Rosuarda. A Rosuarda. Rosuarda. Que tem a Rosa, que é do próprio nome do Rosa.
e o Warda, que ele tira de uma palavra árabe, Ward, que E é era rosa. filha, e era filha de árabes, né? Pois é, e que é rosa Rosa e árabe. rosa. Olha que Rosa loucura. Warda. Ele pegou a palavra em português e a palavra em Não, os em nomes, árabe. os nomes no rosa tem vários estudos sobre, né? O que é Diadorim? Diabo, não pode não ser e tal. Riobaldo, a própria travessia em si. Ele é um cara Ele tresvaria, ria. impressionante, né? Então, eu só concordo. E eu quero deixar uma coisa registrada aqui nesse podcast. É muito bom a gente ser entrevistado por um jornalista, um jotão. Porque você pesquisou e você estuda, e aí, cara, o programa, para além de ser um entretenimento, me ajuda. Essa imagem eu adorei, tá? Essa tinta com diadorim é uma imagem que vai me ajudar na construção. Então, é muito importante. E eu vou falar aqui uma coisa que não tem nada a ver com Guimarães Rosa, tem a ver com jornalismo, tem a ver com pessoas preparadas para a função. E não estou aqui julgando, não, mas eu estou dizendo que é muito bom quando você vem para um programa como esse e você pode, a partir de um papo, a partir de uma pesquisa anterior, ampliar a sua visão de. Então, eu acho que essa é uma função, pelo menos do jornalismo crítico, cultural, é uma função maravilhosa que a gente não tem mais hoje. Antigamente, no Rio, tinha o Jornal do Brasil, que havia crítica Caderno teatral. B, né? Havia crítica teatral, né? Isso não existe mais. No meu caso de teatro. Você não vê crítica teatral. Você vê alguns blogs, pessoas muito bem intencionadas que escrevem para dar força. Mas dificilmente tem aquele crítico que fala assim. Ou então é como a Bárbara Dora, que às vezes ela arrasava logo, né? Mas é difícil um crítico que acompanha uma obra e contribui com o artista, porque o artista é mundo misturado também, que contribui com o entendimento ou com a ampliação de uma visão para uma obra artística. Porque a CQI você não é um garoto, não precisa de rasgação de seda. Mas o que nós estamos fazendo aqui, você está contribuindo para a minha obra artística, que vai ser o mundo misturado. Isso não é bacana? Não é a função nobre do jornalismo? E eu fico muito feliz com isso, graças a Deus. Ô, Gilson, então você, repetindo aqui, vai apresentar Riobaldo. No SESI Saúde, Central Park. Amanhã e domingo, sábado e domingo, às 19 horas. 19 horas. Não é? E ingressos pela Simpla. E depois daqui de Brasília, você está indo Aí eu vou dar um descansinho esse final de ano, porque eu venho de uma batida de junho para cá. Como eu falei, eu fiz muitos espetáculos em São Paulo, dentro da prefeitura, e depois rodei o estado. E agora vim para cá, vou descansar. Em janeiro eu já estreio, eu vou fazer teatro para criança, você acredita? Ah, que legal. Ator é isso, né? Eu tenho um grande amigo, o Alexandre Lino, me convidou, eu vou fazer Pinóquio, vou fazer o Gepeto. Ah, olha só. E, por paralelo, eu começo em janeiro a ensaiar com o Mundo Misturado. Então, eu fico em estudo, final de novembro, dezembro, eu vou ficar em estudo. A menos que pinte um bom convite, que eu não sou de ferro, para ganhar um dinheiro. Mas eu vou ficar em estudo do texto. E olha ele aí, o Barbo. Parabéns! Obrigado, meu amigo. Muita honra. Puxou bonito. Então é isso. E aí agora, em janeiro, eu volto às ativas, né? Estreia infantil. Aí, como eu disse, em janeiro talvez eu venha de novo a Brasília por conta do Renato Russo, Centro Cultural Renato Russo. Ah, você vai se apresentar lá também? Eu tenho um final de semana lá e vou falar com eles, ver se eu consigo organizar de voltar aqui em Brasília. Não me lembro as datas, mas é janeiro. Fazer um sexta, sábado e domingo no Centro Cultural Renato Russo. Mas eu estou pensando em programar menos coisas. Eu ir a Portugal em janeiro, não vou para junho, porque senão eu não vou conseguir estrear bem o Mundo Misturado. A infantil é uma loucura na minha vida. Eu com 62 anos fazendo teatro para criança. E eu estou me permitindo. Eu sou ator, cara, tem que fazer de tudo. Claro, né? claro. Então é isso. Eu vou descansar da segunda quinzena de novembro até o final do ano, descansar,
maturando o texto Mundo Misturado. Descansar de viagens, mas trabalhando em casa. Que ótimo, cara. Né? Olha, eu agradeço muito a sua presença aqui. Achei muito legal conversar com você. Pô, querido, que E bacana. desejo que você tenha grande sucesso aí nas suas Obrigado. apresentações e na carreira, não é? E estamos juntos aqui torcendo pela reconstrução do Brasil, né? Ô, meu amigo, olha, eu também... Tem um pedido para fazer pro Gilson. Oi. Você fez umas leituras ontem no Cebinho. Eu queria muito ter ido, não consegui, em função do trabalho. Eu queria que você fizesse agora pra gente. Um trechinho? Um trechinho. Eu não estou com o texto aqui, mas eu vou fazer o texto da minha peça, que já é decorado. Ah, Pode ser? que legal! Boa, Henrique! Excelente Com o maior ideia. prazer, Henrique. Uma honra. Ó, antes eu quero dizer da minha alegria. Já falei da alegria de estar contigo, Henrique. Olha, a alegria de participar dessa República Popular das Letras. Gente, eu saio daqui com essa imagem maravilhosa. Mas então eu vou fazer um pedacinho que é quando ele... É difícil lembrar assim, né? O início da peça. Olha como começa a peça Riobaldo. O senhor me escute, mas escute mais do que eu vou lhe contar. E escute desarmado. Eu quase que nada não sei, moço. Mas eu desconfio de muita coisa. E agora que estou no Range Rede, me inventei no gosto de especular ideias. O diabo, ele existe e não existe? Eu explico ao senhor. Existe cachoeira, mas cachoeira é barranco de chão e água caindo por ele. O senhor consome essa água ou desfaz o barranco? Sobra cachoeira alguma? Viver é um negócio muito perigoso. Tudo é e não é. Olha, o diabo, ele vige dentro do homem. O senhor consegue? É os crespos do homem. Ou é o homem arruinado, ou é o homem dos avessos. Solto por si, cidadão, não tem diabo nenhum. Não é? E o que gasta ele, o demo, dentro do homem, é a alegria do amor. Com isso, ele não pode, não é? A alegria do amor. E reza. Muita reza. Reza é o que sara da loucura, né? Hoje, eu vivo para devoção. E para minha mulher também, que tudo modo melhor ela merece. O bem-querer de minha mulher foi que me auxiliou. Rezas dela. Amor vem de amor. Mas em Diadurim, eu penso também. Mas Diadurim é minha neblina. Diadurim. Que prazer que eu tenho. Excelente! Olha, vocês estão falando com um cara bobo. Eu tenho o maior prazer em falar Guimarães Rosa. Que ótimo, parabéns, cara. Ô, querido, muito Excelente. obrigado. Chave de ouro. Ai, Fechamos obrigado. assim com chave de ouro mais esse episódio da República Popular das Letras. Não deixe de dar like e de se inscrever no nosso canal. Até a próxima!